Você já percebeu como o silêncio pode ser mais perturbador do que qualquer grito? Quando alguém espera uma reação sua, e tudo o que recebe é o vazio, a mente dessa pessoa começa a preencher os espaços por conta própria. A rejeição fere, mas a ausência de resposta pode ser ainda mais devastadora. E é exatamente aí que o estoicismo planta sua primeira semente de poder. Ao ser descartado, a primeira tendência emocional é revidar. Mas o verdadeiro controle surge quando se escolhe não fazer nada. E essa ausência não é fraqueza, é cálculo. Dentro da filosofia estoica, o silêncio não é passividade, é contenção. É a recusa em alimentar o jogo alheio. Ao não implorar, reclamar ou buscar explicações, você desarma quem esperava ver sua instabilidade. A mente estoica entende: o que não depende de você não deve controlar sua reação. Quando você some sem ruído, cria um espaço impossível de ser ignorado. É paradoxal, mas quanto menos você aparece, mais se torna notado. A rejeição cria expectativa de sofrimento, fragilidade ou até de perseguição emocional. Ao escolher o caminho oposto, o silêncio, você se torna um ponto de interrogação constante na mente do outro. Por que ele não falou nada? Será que não se importou? Será que perdi algo valioso? E são essas perguntas, sem resposta, que começam a corroer em silêncio. Ignorar não é um ato impulsivo. Quando feito com consciência, é uma estratégia. Os estoicos não reagem com fúria, nem se arrastam por migalhas emocionais. Eles analisam, compreendem e se retiram. Esse tipo de desprezo não é arrogante, é elegante. Quando você não rebate, não exige, não se justifica, você diz tudo sem dizer nada. E, mais importante, você quebra o ciclo de controle emocional que o outro tentou iniciar com a rejeição. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, fica até o final porque o que vem a seguir pode mudar sua forma de enxergar tudo. Aproveite e inscreva-se no canal. Deixe seu gostei e comente a palavra irreversível para mostrar que você entendeu o impacto do silêncio estoico. O que mais fere quem rejeita alguém esperando drama é perceber que não causou nenhum estrago visível. Que, na verdade, pode ter perdido algo mais valioso do que imaginava. Não ser lembrado com mágoa, mas com neutralidade, é um golpe que o ego não consegue absorver. E nesse ponto, o silêncio deixa de ser uma ausência. Ele se transforma em ruído interno para quem te perdeu. Porque você não implorou. E isso dói mais do que qualquer súplica. Poucas coisas confundem tanto alguém quanto esperar uma reação emocional e receber apenas calma. Quando a pessoa que te dispensou acredita que você vai explodir, sofrer ou se humilhar. Mas, no lugar disso, encontra frieza e serenidade. Nasce uma inquietação silenciosa. E essa inquietação, no estoicismo, não é por acaso, é escolha. Ao invés de se afogar em lamentações ou tentar provar seu valor, o primeiro passo é cortar qualquer envolvimento emocional visível. Essa retirada não é sobre frieza insensível, mas sobre estratégia mental. O estoico não demonstra aquilo que o outro espera como forma de manter a vantagem. Ao recuar emocionalmente, você mostra que não depende da presença de ninguém para se manter de pé. E é aí que o jogo começa a inverter. A proximidade emocional, após uma rejeição, apenas alimenta a ilusão de controle do outro. Quando você mantém distância, sem agressividade, apenas silêncio e foco em si, desperta uma estranha curiosidade. Onde muitos se desesperariam, você desaparece. Onde se esperaria lágrimas, a firmeza. A distância, nesse caso, se torna um espelho que obriga o outro a observar os próprios atos sem a distração do seu sofrimento. Imagine alguém que se preparou para lidar com sua raiva, mas não teve a chance. Isso desestabiliza. A pessoa que te rejeitou pode até não admitir, mas esperava algum tipo de colapso. O estoico, no entanto, responde com serenidade absoluta. E essa calma, inesperada, inabalável, provoca algo muito mais potente do que palavras duras. O desconforto interno de não saber o que você está sentindo. Essa dúvida planta a raiz do arrependimento. Quando você demonstra estar emocionalmente blindado, mesmo que por dentro esteja em reconstrução, transmite uma imagem de força que se torna inquietante. O estoico não é de ferro. Ele sente, mas não reage como a maioria. E ao parecer inatingível, você deixa de ser uma perda comum. Você vira uma exceção. Uma daquelas poucas pessoas que conseguem se afastar com a cabeça erguida e não olhar para trás.
E é exatamente isso que começa a doer em quem achou que te descartaria facilmente. Nada incomoda mais do que perceber que alguém floresceu sem precisar se justificar. Quando você se afasta e reaparece transformado, sem alarde, sem promessas, sem pedidos de atenção, aquilo que antes parecia descartável passa a se tornar valioso. Não é sobre ostentar mudanças. É sobre viver tão bem que a pessoa que te rejeitou começa a duvidar da própria decisão. A energia que antes estava voltada à dor, à frustração ou às perguntas sem resposta, agora é convertida em ação. A reconstrução estoica começa em silêncio, com escolhas pequenas e constantes. Você muda seus hábitos, redefine seus objetivos e limpa as distrações do caminho. Não se trata de mostrar nada para ninguém. É uma reforma interna que começa quando você decide ser sua prioridade. Essa mudança é invisível no início, até se tornar impossível de ignorar. Uma armadilha comum é tentar mostrar que está bem para provar algo. Mas o estoico rejeita essa necessidade. A evolução não precisa de plateia. Ao não explicar suas mudanças, você se torna um enigma. A pessoa que te descartou, ao observar sua melhora, começa a se perguntar como isso aconteceu. E o mais incômodo, por que você não compartilhou esse processo com ela? O silêncio se torna uma resposta poderosa. Muitas vezes, dolorosa. A ausência prolongada cria uma lacuna na narrativa da outra pessoa. Ela esperava caos, desespero, ou ao menos algum tipo de fraqueza. Mas o que encontra é nada. Nenhuma indireta, nenhum drama, nenhum sinal. E isso gera um efeito contrário. Em vez de seguir a vida em paz, essa pessoa começa a te procurar mentalmente. Ela investiga, observa de longe, busca rastros digitais. E quanto menos você dá, mais ela tenta preencher as lacunas. A reconstrução silenciosa se transforma em tormento discreto. Você não precisa dizer que superou. Basta viver de maneira que isso fique evidente. Cada mudança visível, seja na postura, na aparência, nas conquistas ou nas escolhas, se torna um recado que só quem te rejeitou consegue entender. Enquanto outros gritam para chamar atenção, o estoico caminha firme, sem precisar anunciar nada. E o impacto dessa evolução muda tudo. Por que não a defesa contra o progresso de alguém que escolheu crescer, sem precisar provar? Há um ponto em que a pessoa que te rejeitou começa a sentir uma inquietação que ela não entende e não admite. Não é saudade explícita. É um incômodo que cresce lentamente. Algo nela percebe que sua ausência não foi substituída, foi sentida. E esse vazio silencioso, quando alimentado por sua calma e indiferença, vira uma brasa que consome por dentro. É nesse exato ponto que o desapego estoico mostra sua força. Muitos acreditam que desaparecer é covardia. Mas, no estoicismo, afastar-se sem drama é a mais alta forma de domínio pessoal. Ao se retirar, você não está fugindo do confronto, está recusando continuar onde não é valorizado. E esse afastamento, quando feito com firmeza e sem necessidade de explicações, vira uma declaração silenciosa de dignidade. A ausência vira presença incômoda, porque mostra que você não depende de nada além de si mesmo. Quando você deixa de orbitar ao redor da rejeição e passa a viver sem pedir espaço, começa a provocar algo curioso. O outro sente sua falta sem saber por quê. Não houve cena, nem conflito, nem despedida grandiosa. Mas o simples fato de você não estar mais lá, com sua atenção, sua escuta, sua energia, cria um buraco. E esse buraco dói. É como tirar o som de uma música que a pessoa nem sabia que estava ouvindo. A ausência, nesse caso, fala mais alto do que qualquer presença forçada. Ao perceber que você não tenta se justificar, não insiste, não procura, a mente de quem te descartou começa a perder o controle da narrativa. Antes, ela decidia o ritmo do vínculo. Agora, não entende mais suas ações. E essa liberdade que você demonstra, que antes parecia frieza, agora se revela como independência. A pessoa se pergunta: ele superou mesmo, ou será que nunca se importou de verdade? E essas dúvidas são mais perturbadoras que qualquer acusação. A ausência contínua, sem recados, provoca mais incômodo do que qualquer tentativa de confronto. A mente que rejeitou começa a fantasiar desfechos alternativos, repassar decisões, imaginar reações suas que nunca vieram. Cada dia sem resposta é uma ferida que não cicatriza. Porque o arrependimento real
não nasce quando alguém sente sua falta, mas quando percebe que você está melhor sem ela, e que, talvez, já não haja mais retorno possível. Há um tipo de dor que não vem de palavras ofensivas ou cenas dramáticas. Vem do vazio, da resposta que nunca chega, do olhar que já não busca. É nesse ponto que a indiferença deixa de ser um escudo e se torna uma sentença. Quem te rejeitou, um dia, esperou lágrimas. Em vez disso, encontrou frieza. E quando o orgulho passa, o que sobra é um silêncio que machuca. E esse machuca muito mais. Você não precisou levantar a voz, nem escrever longos textos, nem se humilhar. O estoico age com frieza proposital. Não por vingança, mas por clareza. Ao deixar o outro falar sozinho, ao não devolver o ataque com ressentimento, você o expõe ao próprio erro. A pessoa rejeita esperando reação. Mas quando não há drama, o desprezo se torna uma resposta incômoda. E essa indiferença, mantida de forma constante, pesa mais do que qualquer explosão emocional. Respostas trazem fechamento, mesmo as ruins, mas o silêncio deixa espaço para a dúvida. E a dúvida é uma tortura lenta. A mente que rejeitou começa a criar histórias, inventar suposições, imaginar sentimentos. Você não disse se sofreu, se esqueceu, se magoou. E exatamente por não dizer nada, tudo se torna possível. Cada hipótese construída vira um martelo invisível que bate devagar, até virar remorso. O estoico não busca acerto de contas. Ele entende que o tempo tem um papel próprio. À medida que os dias passam e você segue sua vida, o outro começa a fazer o que nunca fez. Pensar. Pensar no que fez, no que perdeu, no que não valorizou. Esse arrependimento não explode de uma vez. Ele se infiltra como água sob uma porta fechada. Vai preenchendo os cantos da consciência, até não sobrar mais desculpas. Quem te dispensou pode até tentar manter a pose, mas o que a corrói por dentro é o fato de não saber se você ainda sente algo. Isso tira o controle. Porque quem rejeita, geralmente espera ter acesso eterno. E ao perceber que talvez você tenha encerrado o ciclo sem avisar, nasce um desconforto que o orgulho não consegue apagar. O tormento vem da incerteza, da dúvida se o espaço que ela tinha em você foi, de fato, apagado. E essa incerteza vira castigo. Existem pessoas que passam por nossas vidas e desaparecem, sem deixar marca. Outras, no entanto, seguem presentes mesmo quando somem. Não por insistência, mas pelo que representam. Quem escolhe o caminho estoico não busca atenção, mas acaba se tornando inesquecível. Não por gritar, mas por permanecer calado quando mais se esperava ruído. E, sem fazer esforço, essa presença se eterniza onde deveria haver esquecimento. Você não precisa se impor para ser lembrado. Basta ter agido com verdade, com firmeza e ter saído de cena no momento certo. O impacto real não está no quanto você se mostrou, mas no quanto sua ausência causou vazio. Quando alguém percebe que perdeu algo que era raro, alguém que não se humilha, não implora, não volta, a lembrança se fixa. Porque não há como substituir o que era único. E a mente rejeita aceitar essa perda. A maioria tenta voltar, fazer contato, enviar sinais. Mas o estoico desaparece com dignidade. Ele não bate a porta de novo. E essa decisão é tão rara, tão fora do comum, que deixa uma ferida em quem esperava reabrir o ciclo quando quisesse. Ao não retornar, você passa a ser lembrado, não por uma última palavra, mas por uma última atitude. E essa atitude, a escolha de não voltar, vira a memória mais forte. Enquanto muitos tentam desesperadamente mostrar que venceram, que superaram, que estão bem, o estoico simplesmente vive. Não há necessidade de postar indiretas, nem de parecer feliz o tempo todo. A serenidade verdadeira não precisa de vitrine. E é exatamente por isso que ela brilha mais. A pessoa que te rejeitou observa sua ausência de esforço como algo estranho, incompreensível, e começa a pensar: como ele conseguiu se erguer sem nem tentar me atingir? Essa dúvida te transforma em uma presença constante, mesmo longe. Você não gritou, não fez drama, não se explicou. E agora, você não volta. Isso te transforma em um mistério, em uma peça que não encaixa mais no jogo comum das relações. E esse mistério é o que te torna inesquecível. Não é sobre causar saudade, é sobre causar reflexão.
Quem te dispensou esperava que você estivesse de joelhos, mas encontrou um vazio cheio de significado. E esse vazio, silencioso, ecoa todos os dias. Porque alguns rostos desaparecem, mas algumas atitudes não deixam paz. É curioso como o silêncio de alguém pode ser mais perturbador do que um confronto direto. Enquanto muitos esperam explosões, justificativas ou qualquer tipo de drama, há quem escolha responder com uma paz inabalável. E é exatamente essa calma, sustentada com firmeza, que desestabiliza quem achou que você desmoronaria. A ausência de reação se torna a maior provocação, e o desconforto passa a ser inevitável. A filosofia estoica ensina que o controle emocional não é apenas uma virtude, é uma estratégia. Enquanto o outro aguarda o impacto da rejeição em você, o que encontra é serenidade. Essa serenidade não é insensibilidade, mas uma escolha. Não reagir com desespero é uma resposta clara. Você não foi destruído, nem dependente, nem frágil. E isso, para quem esperava te ver em ruínas, se torna um golpe que machuca devagar. Quando uma pessoa rejeita a outra, há uma expectativa inconsciente de desequilíbrio. Ela imagina mensagens, tentativas, questionamentos. Mas, ao não seguir esse roteiro, você quebra a lógica dela. Isso gera insegurança, a ausência de drama, a recusa em implorar, a postura firme. Tudo isso quebra o padrão emocional. E quando o padrão é quebrado, nasce o medo de ter perdido alguém que era muito mais forte do que parecia. Você não grita, não se justifica, não procura, mas está presente, na memória, nos pensamentos, nas dúvidas que o outro tenta calar. Sua tranquilidade não está estampada nas redes sociais nem em discursos públicos. Ela se mostra em pequenos gestos, na ausência de contato, na indiferença, na postura firme. E essa tranquilidade começa a causar algo que o outro não esperava: desconforto. O tipo de desespero que não se manifesta para fora, mas que consome por dentro. Sorrir em silêncio, sem a necessidade de mostrar superação, é uma das formas mais potentes de resistência. Não se trata de fingir felicidade, mas de encontrar um tipo de paz que dispensa explicações. Quem te rejeitou pode até procurar sinais de sofrimento, mas tudo o que encontra é um vazio estável. Isso não gera alívio, gera frustração. Porque a verdadeira vingança, para o estoico, nunca está em ferir. Está em estar tão bem que o outro não consiga mais te afetar. Chega uma hora em que o silêncio deixa de ser apenas ausência e se torna símbolo de renascimento. Você não disse nada, não explicou, não tentou provar nada, mas mudou. E mudou tanto que quem te rejeitou começa a perceber. Não porque você quis ser notado, mas porque sua nova versão é impossível de ignorar. O que antes foi descartado, agora chama atenção e desperta uma dúvida incômoda. O que eu perdi? No início, seu sumiço parecia simples, um afastamento qualquer. Mas, com o tempo, os sinais da sua transformação começam a surgir. Uma mudança de postura, um novo brilho no olhar, escolhas mais maduras. E tudo isso sem você precisar fazer alarde. Sua ausência começa a doer não pelo que você tirou, mas pelo que você se tornou, sem a pessoa que te rejeitou por perto. A nova versão que surge é, por si só, um lembrete constante do erro que o outro cometeu. Você não é mais o mesmo, e isso aparece nos detalhes. Não se trata apenas da estética, mas da energia, o modo como anda, fala, decide, a leveza no semblante, a firmeza nas atitudes. Para quem te descartou, ver essas mudanças desperta desconforto, porque elas revelam, sem palavras, que você cresceu onde muitos afundariam. E essa imagem, carregada de progresso e equilíbrio, é difícil de esquecer, principalmente para quem achava que você era descartável. O crescimento verdadeiro dispensa anúncios. O estoico sabe: quem está realmente evoluindo não precisa convencer ninguém. Ao contrário de quem ostenta conquistas para inflar o ego, você age com naturalidade. E exatamente por isso seu progresso se destaca. O silêncio que acompanhou sua jornada reforça o contraste. O outro percebe que, mesmo calado, você avançou. E essa percepção dói, porque não há argumento que justifique ter perdido alguém que escolheu crescer sem precisar provar nada. A ficha sempre cai. Pode demorar, mas chega. Em algum momento, a pessoa que te rejeitou percebe: você não só seguiu em frente,
como ficou ainda melhor. E, nesse instante, nasce o verdadeiro arrependimento. Mas já é tarde. O estoico não olha para trás. Não por orgulho, mas por princípio. O que foi deixado para trás pertence a um passado que não tem mais espaço na nova vida construída. E quando o arrependimento bate na porta, ela já está trancada. A indiferença dói, mas o silêncio intencional machuca ainda mais. Não por acaso, quando alguém que esperava te ver quebrado se depara com um muro de ignorância absoluta, o que sobra é confusão. E essa confusão não se resolve com o tempo, ela cresce. Você não grita, não provoca, não responde. Simplesmente age como se aquela pessoa tivesse deixado de existir. E, para um ego acostumado com controle, isso é insuportável. Responder é oferecer acesso. Mesmo que seja uma crítica, uma reclamação, uma lágrima, é um tipo de permissão. Mas o estoico retira isso. Ele não rebate, não olha, não reage. A ausência de qualquer sinal transforma a relação em um deserto seco, onde o outro grita mentalmente e nunca houve eco. Isso mina o orgulho de quem esperava impacto. Cada tentativa ignorada é uma faca invisível que fere sem precisar tocar. A ignorância proposital não é desprezo emocional. É inteligência aplicada. Você não responde por não se importar. Não. Você não responde porque entendeu que reagir é conceder importância. Essa estratégia faz com que o outro viva preso na dúvida. Será que você viu? Será que você ligou? Será que se importou? A ausência de resposta é um espelho, e nesse espelho só se vê o próprio erro refletido. Isso vira punição. A parte mais cruel da ignorância estoica é o que ela provoca no inconsciente de quem te rejeitou. A mente começa a construir teorias. Ele ficou magoado. Ficou indiferente. Está com raiva. Já esqueceu. E nenhuma dessas perguntas tem resposta, porque você se recusa a oferecer uma. O silêncio absoluto não gera paz. Gera obsessão. A dúvida se torna constante, e com ela vem a necessidade desesperada de interpretar gestos, olhares e silêncios que nunca chegam. Explicar é confortar. É dar ao outro a chance de organizar a culpa. Mas quando você não explica, quem errou precisa carregar a própria escolha sem nenhuma justificativa para se apoiar. E isso cria culpa. Cria arrependimento. Cria angústia. Quem te rejeitou agora precisa lidar com o vazio. Não do que você era, mas do que você se tornou sem ela. Porque o que mais castiga não é a sua distância. É o fato de você não fazer questão alguma de voltar. A ironia é sutil, mas brutal. Quando finalmente decidem voltar, encontram uma versão sua que não cabe mais naquele passado. Eles não voltam por amor. Voltam pela ausência. Não retornam porque te amam, mas porque sentem o peso da sua falta. O problema é que, nesse retorno tardio, o que existia em você já não existe mais. E o que eles esperavam reencontrar foi superado. A rejeição deles te moldou, te forçou a crescer, a mudar, a redefinir o que merece estar ao seu lado. E quando finalmente tentam se reaproximar, esperam encontrar a antiga versão sua, aquela que estava disposta, vulnerável, acessível. Mas essa versão morreu no silêncio. Agora, você olha para essa tentativa de retorno não com ódio, mas com estranheza. Porque o que antes te afetava, hoje é irrelevante. E isso é o que mais assusta o outro. Perceber que, quando ele quis voltar, você já tinha ido embora de verdade. Eles não perceberam quando te afastaram, nem quando te ignoraram. Só notam o erro quando sentem o vazio, e por instinto, tentam preencher com o que perderam. Mas ao se aproximarem, encontram alguém que já não sorri do mesmo jeito, já não busca as mesmas coisas, já não pertence àquele lugar emocional de antes. O estoico não guarda rancor, mas também não abre portas trancadas por merecimento. E essa percepção de perda definitiva é o maior castigo. Você não precisa gritar não. Sua expressão já responde. O estoico não precisa ser cruel, apenas firme. Diante de um pedido de retorno, ele não reage com raiva ou vingança. Apenas observa com clareza. A escolha de ir embora foi do outro. A escolha de não voltar é sua. E essa firmeza, sem hostilidade, revela uma maturidade tão rara que o outro não sabe como lidar. Porque você não está se vingando. Você apenas não se vê mais ali. Ao recusar esse retorno, você não está tentando ensinar lição. Está apenas mantendo a nova versão de si mesmo intacta.
Você não quer revanche, nem inversão de papéis. Sua vida atual já não comporta aquilo que um dia te feriu. E é exatamente isso que gera o verdadeiro arrependimento. A constatação de que, mesmo tendo a chance de tentar novamente, você escolheu não tentar. Porque agora, quem te perdeu percebe o valor daquilo que desprezou, mas sem ter mais acesso. Poucas imagens são tão impactantes quanto a de alguém que floresceu justamente após ter sido deixado para trás. Quem um dia te dispensou, agora observa, mesmo que em silêncio, sua vida seguir com leveza. E isso fere mais do que qualquer resposta. Porque o sofrimento eles esperavam, mas a sua felicidade, não. E é essa paz evidente, essa tranquilidade natural, que provoca a dor mais silenciosa e irreversível. Você não precisa esfregar sua alegria no rosto de ninguém. Basta viver bem. Quando alguém te vê rindo, construindo, evoluindo, sem sequer mencionar o passado, algo dentro dela quebra. Não por maldade sua, mas porque a imagem que esperavam ver, a de alguém quebrado, amargurado, ressentido, foi substituída por um semblante leve e sereno. Essa alegria não é a provocação, mas se torna um espelho incômodo onde o outro se enxerga pequeno. É natural que quem rejeitou alguém pense que tem o controle da narrativa. Mas, quando o tempo passa e a pessoa rejeitada aparece completamente em paz, esse controle desaparece. O outro se pergunta, como ele conseguiu ficar bem sem mim? E essa pergunta não vem sozinha. Ela traz culpa, dúvida, remorso. Sua paz desconstrói a falsa ideia de superioridade que o outro alimentava. E agora, quem parecia no controle, se vê desorientado. A ferida só se abre de verdade quando o outro percebe que você não só seguiu em frente, como construiu algo novo. Uma nova vida, novos projetos, novos relacionamentos. E o mais doloroso, tudo isso sem carregar mágoa. Você não fala sobre o que passou. Você não vive de indiretas. Você simplesmente vive. E essa normalidade, essa ausência de drama, mostra o quanto você se curou. E para quem te perdeu, isso é insuportável. No fundo, havia uma expectativa de que você desmoronaria, imploraria ou voltaria arrependido. Mas você não fez nada disso. Você floresceu em silêncio. E agora, quem esperava sua ruína precisa encarar o oposto. Alguém completo, em paz, distante e inalcançável. Essa nova versão sua é a prova de que a dor virou força. E essa prova não precisa de palavras. Ela aparece no brilho dos seus olhos. E esse brilho, eles não conseguem esquecer. O tempo revela o que o orgulho tentou esconder. No início, você foi tratado com descaso. Foi diminuído, subestimado, deixado de lado. Mas agora, aos olhos de quem te afastou, você se tornou algo raro. Um exemplo silencioso. Sua postura, suas escolhas, sua nova versão. Tudo isso começa a ecoar no pensamento do outro. E o mais curioso, você nunca quis provar nada. Mas mesmo assim, acabou provando tudo. Diferente da maioria, você não fez escândalo. Não se pintou de vítima. Não buscou aprovação pública. Ao invés disso, preferiu o silêncio. Preferiu trabalhar em si, longe de olhares e julgamentos. E é esse comportamento que começa a gerar admiração. Até mesmo em quem te dispensou. A ausência de drama vira exemplo. Sua força discreta passa a ser lembrada como algo raro. E quem te rejeitou, agora te observa com um respeito silencioso que nunca foi declarado, mas que existe. O mundo está cheio de reações previsíveis. Choros públicos, indiretas, discussões intermináveis. Mas o que impacta de verdade é o oposto. A pessoa que te afastou agora percebe que você nunca revidou. Nunca tentou provar estar por cima. Apenas sumiu e voltou melhor. E esse comportamento, tão raro, começa a gerar arrependimento. Porque te ver bem, sem ter causado dor em ninguém, mostra que você tinha um tipo de maturidade que ela não teve. E talvez nunca tenha. Você era considerado fácil de esquecer, substituível, frágil. Mas o tempo revelou o contrário. Sua evolução virou uma lição. Não porque você tentou ensinar, mas porque a vida ensinou por você. Cada decisão sua, cada degrau que você subiu, serviu como lembrete de que te rejeitar foi um erro de julgamento. Agora, quem te olhava com superioridade, aprende com seu exemplo. E isso dói, pois o aprendizado veio tarde. O silêncio que antes foi visto como fraqueza,
agora, é interpretado como força. A ausência que parecia indiferença, agora é respeitada como escolha. Você mudou tanto que até a memória do que você foi se torna irreconhecível. Quem te rejeitou não enxerga mais a pessoa que deixou para trás. Enxerga alguém que cresceu tanto que passou a ser admirado, mesmo em segredo. E essa nova visão se torna um castigo emocional. Eles te perderam, no exato momento em que você se tornou alguém impossível de esquecer. Muitos acreditam que é preciso conversar, se explicar, ter um encerramento. Mas às vezes, o silêncio final é a resposta mais clara e destrutiva de todas. Quando você escolhe não pedir explicações e também não oferecer nenhuma, a outra pessoa é forçada a lidar com o que fez, sem a anestesia de um diálogo. No estoicismo, não buscar encerramento é mais do que desapego. É uma afirmação de valor. Justificar-se seria admitir que o outro ainda tem algum poder sobre você. Mas quando alguém te descarta sem cuidado, o que ele perdeu não foi apenas sua presença, foi o direito de saber o que acontece com você depois. A decisão de não se explicar é uma ruptura silenciosa, mas poderosa. Ela comunica que você não está ali para preencher dúvidas de quem não teve coragem de ficar. E essa ausência de resposta ecoa mais alto do que qualquer justificativa. Conversar poderia aliviar a tensão, poderia esclarecer sentimentos. Mas o estoico não busca conforto emocional em quem já demonstrou não saber lidar com a sua presença. Ao seguir sem abrir espaço para despedidas ou reconciliações, você assume o comando da própria narrativa. Não dar espaço é uma escolha consciente. Ela mostra que, se o outro não soube valorizar sua presença, não merece acompanhar seu progresso. E essa exclusão, feita sem hostilidade, pesa mais do que qualquer afastamento explícito. Quando alguém espera ser confrontado, há um tipo de alívio embutido nisso, o de poder se defender, explicar, ou até inverter os papéis. Mas, ao não dar essa chance, você prende o outro dentro da própria culpa. O silêncio obriga a pessoa a lidar com o que ela fez sem ter como se justificar. E a mente, sozinha, repete aquele momento. Revive, repensa, questiona. Porque quando não há confronto, o tribunal é interno. E esse julgamento silencioso pode durar uma vida inteira. Fechar ciclos é um privilégio. Mas nem todo mundo merece esse privilégio com você. Quando você escolhe não dar esse encerramento, o outro carrega para sempre a sensação de algo inacabado. E o inacabado incomoda. Não há ponto final, nem nova chance, nem perdão verbalizado. Há apenas a certeza de que você seguiu, sem precisar de ninguém para validar isso. E essa certeza é o que provoca o arrependimento mais profundo. Perceber que perdeu alguém que teve classe até para partir calado. Você não fez escândalo, não pediu atenção, não procurou vingança. E mesmo assim, o jogo virou. Porque a verdade é que o tempo, aliado ao silêncio e à sua reconstrução pessoal, sempre cobra sua fatura. E cobra alto. Sem você mover um dedo, sem enviar uma mensagem, sem se expor. A dor de quem te rejeitou vem sem aviso. E agora, ela percebe. O que antes parecia controle, era apenas ilusão. No início, parece que quem rejeita está vencendo. Tem o controle, decide o fim, dita o ritmo. Mas o tempo tem uma habilidade implacável: revelar o real valor de cada pessoa. Com o passar dos dias, semanas, meses, a ausência pesa, a falta machuca, e as escolhas erradas começam a mostrar suas consequências. Você não faz nada, apenas segue vivendo. E, sem perceber, o outro começa a afundar na própria decisão. O estoico não age por impulso. Ele observa, espera e mantém a disciplina emocional. Você não precisou rebater, nem correr atrás, nem provar seu valor. Apenas teve paciência. E essa paciência é a arma mais afiada que existe. Porque enquanto você se concentrava em si, o outro começava a ser consumido por dúvidas, lembranças e perguntas sem resposta. Sua calma foi mais forte que qualquer tentativa de controle alheio. E essa paciência virou domínio. Há um momento específico, inevitável, em que a pessoa que te descartou para. Entende? Não foi você que perdeu. Foi ela. A percepção vem aos poucos, em lembranças, em comparações, em silêncios que ecoam dentro da mente. E quando ela percebe que o que deixou para trás era, na verdade, uma das poucas coisas verdadeiras que teve, a dor é inevitável. Mas o mais cruel é saber que já não há volta. No fim,
Tudo o que você fez foi desaparecer. Mas esse sumiço não foi ausência, foi impacto. Um impacto que só cresce com o tempo. Quanto mais você se distancia, mais o outro tenta te alcançar, nem que seja só em pensamento. A culpa se transforma em saudade. A saudade vira dor. E essa dor é alimentada pela certeza de que você não vai mais responder, não vai mais voltar. Porque você venceu o jogo, sem nem ter jogado. No final, você não disse nada. Nenhuma explicação, nenhuma reclamação, nenhum adeus dramático. E foi exatamente isso que ecoou mais alto. O silêncio se tornou sua assinatura. Uma resposta definitiva. Uma presença invisível que pesa mais do que qualquer palavra. E agora, quem te rejeitou carrega o que você deixou para trás. Um vazio que fala todos os dias. Não por barulho, mas pela falta dele. Palavras podem ser ignoradas, mas o que fica dentro da mente não tem como silenciar. Você não precisou gritar. O que ficou foi a lembrança da sua ausência, do seu olhar firme, do seu desprezo calmo. E essa lembrança, silenciosa, se repete como um eco. A cada tentativa de apagá-la, ela volta com mais força. Porque quando o impacto é interno, não há como fugir. E agora, quem um dia te achou substituível, não consegue mais apagar o que ficou gravado. Você nunca precisou dizer "eu não quero mais". Sua ausência respondeu por você. Sua postura fria, firme, contida. O modo como você não olhou para trás. A decisão de não reabrir portas. Tudo isso construiu um discurso mudo e devastador. A comunicação mais poderosa que existe. Aquela que não se diz, mas se sente. E o outro sentiu. Cada vez que procurou por um sinal seu e encontrou apenas silêncio, sentiu. E esse silêncio falou tudo. A dúvida é corrosiva. Quando não se tem resposta, a mente inventa uma. E cada hipótese criada vira uma tortura. Será que ele já me esqueceu? Será que fui apenas mais um eu? Será que ele me enxerga com desprezo? Essas perguntas surgem com força quando você some, e não oferece nenhum tipo de encerramento. E o pior, essas perguntas nunca terão resposta. Porque você decidiu se calar. E isso não é vazio. É punição. A vitória verdadeira não está em mostrar que superou. Está em não precisar mostrar nada. O estoico não vive de provar pontos, nem de vencer disputas emocionais. Ele vive bem, e isso basta. Você não voltou, não respondeu, não implorou. Não teve necessidade de provar nada a ninguém. E foi justamente isso que gritou mais alto. Porque, no fim, quem precisa se explicar é quem ficou com a dúvida. E quem tem paz, segue em silêncio. Tem coisas que não precisam ser anunciadas. Quando uma pessoa que antes estava ali todos os dias desaparece, sem despedida, sem drama, sem alerta, a ausência se transforma em presença constante. Mas nem todo sumiço é fuga. Alguns são estratégia. E no caso do estoico, é uma forma silenciosa de causar um impacto eterno em quem não soube valorizar sua presença. Sumir sem avisar, quando feito com consciência, muda tudo. Ao sair exatamente no momento em que esperavam que você insistisse, você quebra a lógica emocional. Não implorar, não cobrar, não justificar. Apenas sair. Essa retirada repentina, mas calculada, é como um corte seco. O outro não entende de imediato. Mas ao perceber que você não vai voltar para fechar o ciclo, a mente começa a ser corroída pela dúvida. E é aí que o impacto se instala. Você não está mais por perto, mas sua imagem ficou. O modo como você partiu sem ruído, a firmeza com que se retirou, tudo isso deixa rastros. Pessoas lembram mais da forma como foram deixadas do que do tempo que passaram juntas. E sua ausência começa a visitar o outro em horários aleatórios, num pensamento solto, numa comparação silenciosa, numa sensação que surge ao ver alguém que não é você. O sumiço foi físico, mas a lembrança é permanente. Sumir pode parecer covardia para quem não entende, mas o estoico não foge. Ele escolhe não permanecer onde não é reconhecido. Há uma diferença brutal entre desaparecer para evitar dor e desaparecer para manter sua dignidade. Você não correu. Você se afastou por não aceitar menos do que merece. E essa decisão, ao contrário do que parece, não é fraqueza, é disciplina emocional. Você não precisa estar presente para ser lembrado. Sua retirada, por si só,
Diz o quanto você se respeita. Você não gritou. Não se defendeu. Não tentou convencer ninguém. Apenas partiu. E, paradoxalmente, essa escolha disse tudo. O silêncio do seu afastamento fala diariamente, na mente, de quem te dispensou. A ausência de drama, de explicações, de promessas, se transforma numa voz constante, repetindo o que você nunca disse. Eu mereço mais. E é essa frase, dita sem palavras, que o outro escuta, mesmo tentando ignorar. É natural esperar uma reação emocional de quem foi rejeitado. Raiva, mágoa, cobranças. Mas quando essa resposta não vem, quando, no lugar disso, tudo o que o outro recebe é um olhar neutro, um silêncio frio e uma ausência de interesse, nasce um desconforto que a maioria não sabe lidar. A indiferença, quando consciente e controlada, se torna uma resposta mais poderosa do que qualquer ataque. Ser frio por ressentimento é autodefesa, mas ser frio por clareza é poder. O estoico não age com rancor, age com direção. Quando você deixa de reagir de forma emocional e passa a encarar o outro com neutralidade absoluta, mostra que não está mais no mesmo campo de jogo. A frieza não é sobre bloquear sentimentos, mas sobre não demonstrá-los a quem não os merece mais. E isso não é desumanidade, é inteligência emocional aplicada. Quem te dispensou esperava lágrimas, palavras atravessadas ou gestos impulsivos. Mas, em vez disso, se depara com um ser calmo, centrado, acima de tudo, distante. Essa neutralidade confunde, desestabiliza, cria uma crise interna. O outro começa a se perguntar: será que ele realmente não sentiu nada? E essa dúvida se transforma em obsessão. Porque, diferente do ódio, que ainda é um vínculo emocional, a frieza comunica algo devastador. Você não se importa mais. Não responder, não confrontar, não tentar se justificar, tudo isso é lido como frieza. Mas o impacto disso é profundo. A ausência de reação tira do outro a chance de se defender, de manipular, de controlar a narrativa. Ele fala sozinho. Ele revive a cena sozinho. Ele sente tudo, e você segue inabalável. Essa destruição não é barulhenta. É silenciosa, lenta, interna. E é exatamente por isso que se torna insuportável com o tempo. Nada desarma mais quem tentou te ferir do que perceber que você não apenas seguiu em frente, mas fez isso com tranquilidade. Não há ódio nos olhos, nem tristeza no tom. Há apenas calma. E essa calma pesa como uma sentença. Porque ela carrega uma mensagem oculta. Você já não tem mais nenhum efeito sobre mim. Essa percepção é mais dolorosa do que qualquer confronto. Afinal, o ego do outro se alimentava da sua dor. E agora morre de fome. Você não o acusou, não apontou erros, nem exigiu reparação. Mas, mesmo assim, o outro começa a sentir um peso invisível. Um incômodo crescente. O silêncio que você escolheu guardar, aquele que parece calmo por fora, se transforma em uma força interna que empurra o outro direto para dentro da própria consciência. A culpa não precisa de palavras. Ela nasce exatamente da ausência delas. Cobrança dá ao outro a chance de se defender. Mas quando você não exige nada, deixa ele sozinho com as próprias escolhas. O estoico sabe que quem errou, no tempo certo, vai reconhecer. Não é necessário pressionar, nem fazer perguntas. Apenas se afasta com dignidade e deixa que o tempo faça o trabalho. E, nesse tempo, a mente do outro começa a reviver cada detalhe, cada frase mal dita, cada desprezo. Porque o silêncio não interrompe o julgamento, apenas o transfere para dentro da cabeça do culpado. A pessoa que te feriu espera que você diga algo. Espera um desabafo, uma reclamação, um ataque. Mas você não dá nada. Nenhuma explicação, nenhum drama, nenhuma frase final. E é nesse vazio que nasce o tormento. O outro começa a criar hipóteses. Será que ele me odiou? Será que ele me perdoou? Será que não significo mais nada? Essas perguntas surgem quando você não responde. E a ausência das suas palavras passa a incomodar mais do que qualquer grito. O natural seria confrontar. Mas você, estoicamente, ofereceu algo raro: calma. Isso confunde. A pessoa que te rejeitou esperava conflito. Queria manter o jogo vivo, mesmo que por raiva. Só que você não participou. Não estendeu a conversa. Não deu retorno. E essa falta de envolvimento retira dela o controle.
Agora, quem te rejeitou começa a questionar. Será que eu realmente fiz algo tão grave? Será que ele ficou decepcionado demais para reagir? A paz que você transmite vira o oposto do que parece. Um castigo disfarçado. Quando você não coloca culpa em ninguém, o outro é forçado a carregá-la sozinho. Não há contra-ataque. Não há disputa. Só o silêncio. E, nesse silêncio, ele percebe que tudo o que aconteceu foi consequência da própria escolha. Isso não é vingança. É apenas a consequência natural de quem soube sair com postura. E o mais devastador é isso. Você não precisou dizer que foi errado. O outro entendeu sozinho. E entender tarde demais é sempre a punição mais pesada. O verdadeiro poder não está em seguir em frente. Está em não precisar mais olhar para trás. Quando você passa a caminhar com leveza, sem o peso de precisar entender, justificar ou cobrar, a sua paz se transforma em uma imagem insuportável para quem te rejeitou. Porque o que eles esperavam era mágoa. O que encontraram foi liberdade. E essa liberdade é destruidora. Você não discutiu, não fez cena, não implorou para ficar. Sua saída foi silenciosa, elegante, madura. E é justamente essa limpeza que dói. Porque quem está acostumado com confusão, com final caótico, não sabe como lidar com alguém que simplesmente desaparece em paz. Você não levou nada com você, exceto sua dignidade. E isso deixou para trás um vazio impossível de preencher. Quando você vai embora e não volta, o outro é forçado a lidar com a realidade. Acabou. Não há continuação. Não há refazimento. A imagem que você deixou, firme, serena e silenciosa, se torna um espelho incômodo. E o mais perturbador, você seguiu sem precisar que o outro reconhecesse nada. Essa autonomia emocional, essa capacidade de ir embora por si só, te coloca no nível de respeito que o outro não esperava, e agora sente falta. Quando você deixa para trás algo que te machucou, e faz isso com elegância, a dor muda de lado. O outro começa a desejar reviver aquilo que você já enterrou. Ele quer o contato, a lembrança, o laço. Mas você já está em outro tempo, outro ciclo, outro estágio emocional. O problema é que, agora, ele quer o que você já não quer mais. E essa diferença de ritmo é o que mais machuca. Perceber que quem foi deixado não foi você, foi ele. Você aparece bem, calmo, em paz, sem traumas visíveis, sem mágoa no olhar. E isso destrói. Porque quem te machucou esperava culpa, tristeza ou ao menos sinais de dor. Mas tudo que vê é alguém inteiro, leve, caminhando para frente como se nunca tivesse sido quebrado. Sua leveza, para quem te perdeu, é pesada demais. Porque ela confirma o que o orgulho do outro jamais quis aceitar. Que você não precisava dele. E que viver sem ele foi a melhor coisa que aconteceu com você. Você não bloqueou, não ameaçou, nem gritou. Mas mesmo assim, se tornou intocável. A pessoa que te rejeitou começa a perceber, aos poucos, que não consegue mais te alcançar, nem com mensagens, nem com desculpas, nem com saudade. E esse distanciamento, construído com silêncio, presença firme e desapego, se transforma em uma punição invisível. Porque agora, não importa o que ela faça, você já não está mais disponível. Na época, sua presença era constante. Você oferecia atenção, afeto, entrega, mas foi ignorado, minimizado, dispensado. Hoje, essas mesmas atitudes viraram memórias valiosas e inacessíveis. O que antes foi tratado com indiferença, agora é visto como tesouro perdido. E esse contraste machuca, porque o que um dia foi banal, agora é algo que não pode mais ser recuperado. E o mais doloroso é saber que a culpa foi inteiramente do outro. Você evoluiu, cresceu, se tornou emocionalmente mais forte, mais seletivo, mais consciente. E essa nova versão sua já não se conecta com aquilo que um dia te feriu. Agora, quem te perdeu percebe que até o tom da sua voz mudou. A leveza que você carrega mostra que está em outro nível emocional. E quanto mais você cresce, mais distante você fica de quem tentou te reduzir. O abismo aumenta. E o outro assiste tudo de longe, sabendo que não tem mais como atravessar. Vem um momento em que quem te rejeitou tenta voltar. Às vezes com uma desculpa disfarçada, às vezes com silêncio e uma mensagem vaga. Mas o que encontra é frieza. Não por vingança, mas por convicção. Você não sente mais o mesmo.
Não vive mais o mesmo. Não deseja mais o mesmo. A tentativa de retomar o que houve é frustrada, porque já não há mais espaço. E essa barreira, invisível, mas intransponível, é o verdadeiro castigo. Você não se colocou acima do outro por ego. Apenas decidiu que sua paz não seria negociável. E essa postura, de quem não pede, não se justifica, não retorna, cria uma aura de superioridade natural. Não arrogante, mas imperturbável. Quem te perdeu agora enxerga alguém que não está mais acessível emocionalmente. E essa constatação é devastadora. Porque o orgulho deles esperava que você estivesse ali, esperando. Mas você se foi. E isso dói mais do que qualquer vingança explícita. A ironia é brutal. A rejeição que um dia te feriu foi a mesma que te forçou a se tornar alguém melhor. E essa nova versão, moldada em silêncio, construída com paciência e sustentada com dignidade, não é mais acessível para quem te subestimou. O castigo não é só perder você. É saber que perdeu a melhor parte de você, aquela que nasceu depois que tudo acabou. Você não mudou para provar algo. Não se reinventou para chamar atenção. A mudança foi interna, profunda, solitária. Ela aconteceu nas madrugadas em que ninguém viu, nas escolhas que você fez quando ninguém aplaudia. Essa transformação não foi criada para os olhos de fora. Foi feita para curar aquilo que te rasgaram por dentro. E por isso, ela é real, autêntica, intocável. Quem te perdeu agora vê reflexos dessa nova versão, mas nunca terá acesso a ela. Eles te dispensaram olhando para a sua versão do passado. Julgaram com pressa, desvalorizaram com arrogância. Mas agora, observam sua evolução de longe e percebem que realmente perderam. Não foi apenas o que você era, mas tudo o que você iria se tornar. Perder alguém em crescimento é uma das dores mais silenciosas que existem, porque ela não é só ausência. É projeção. É imaginar o que poderia ter sido e saber que não será mais. Eles podem até tentar, mandar uma mensagem, puxar assunto, arriscar um elogio tardio, mas já é tarde. Você não é mais compatível com aquele mundo. A porta não está apenas fechada, está selada. E essa barreira é pior do que qualquer bloqueio digital. É uma barreira de consciência, de maturidade, de escolha. A dor real vem quando o outro percebe que você não guarda ódio, apenas não guarda mais espaço. Quando olham para você hoje, tentam encontrar rastros do que você foi. Mas esses rastros desapareceram. O olhar é outro. A postura mudou. As palavras agora carregam peso. E a ausência de necessidade de agradar mostra que você não pertence mais ao lugar onde foi rejeitado. A nova versão que nasceu do abandono é, paradoxalmente, aquilo que o outro mais gostaria de ter por perto. Mas não pode mais. E nunca mais poderá. Existe um tipo de arrependimento que não grita, não se mostra, nem pede desculpas. Ele vive em olhares rápidos, em silêncios longos, em gestos vagos que tentam dizer o que o orgulho não deixa. Quando você segue em frente com firmeza, quem te rejeitou pode até fingir que não sente nada, mas por dentro, sente tudo. E cada passo seu é um lembrete constante de que a escolha deles teve um preço alto demais. Eles jamais vão dizer em voz alta que erraram. O ego não permite. Admitir que te perderam por escolha própria seria reconhecer que falharam. E isso fere. Então disfarçam. Seguem como se nada tivesse acontecido. Mas esse orgulho só serve para esconder o que não conseguem apagar. A sensação de ter jogado fora algo que não volta mais. E isso queima. Mesmo que por fora pareça calma. Você percebe, nos detalhes. Em uma curtida silenciosa. Em uma visualização constante. Em comentários indiretos. Em tentativas disfarçadas de proximidade. Quem se arrepende sem coragem para assumir, age assim. Se aproxima sem declarar. Observa sem interagir, deseja sem pedir. E mesmo que não admitam, cada movimento é um grito mudo dizendo: eu sinto sua falta, mas não consigo assumir isso. Eles se lembram de como agiram, do que disseram, da forma como te deixaram. E agora, tudo isso volta em forma de culpa. Não é o tipo de culpa que paralisa, mas aquela que vive no fundo da mente e nunca se cala. Cada nova pessoa que conhecem, cada relação que tentam começar, é automaticamente comparada a você. E nenhuma preenche da mesma forma. Porque, no fundo, eles sabem, não perderam qualquer um, perderam você.
O mais cruel de tudo é saber que, mesmo querendo, eles não têm mais como voltar. Você não deixou portas entreabertas. Você não responde mais ao mesmo chamado. E esse silêncio que agora o cerca, o mesmo que antes parecia indiferente, se transformou numa prisão emocional. Eles estão presos dentro da própria escolha. E por mais que o arrependimento cresça, será sempre um segredo mal disfarçado, guardado sob o peso de um orgulho que nunca deixou espaço para voltar atrás. É sempre assim. As pessoas não percebem o que tinham enquanto ainda tinham. Subestimam, ignoram, tratam com descaso. E só quando a ausência se instala, é que começa o verdadeiro reconhecimento. O problema: já não há mais retorno. Quando finalmente vê seu valor, ele já está distante, protegido, inalcançável. E o arrependimento que nasce dessa percepção não tem cura. Durante a convivência, o seu cuidado parecia exagero. Sua atenção era banalizada. Sua entrega, mal interpretada. Mas, depois que você se afasta e some de vez, começa a comparação inevitável. Tudo que vem depois é medido com base no que você oferecia, e nunca mais encontram algo igual. É nesse momento que percebem: o que tinham era raro. E a dor não vem só da perda. Vem da consciência de que desprezaram alguém que era verdadeiro. Você tentou mostrar seu valor com atitudes, presença, lealdade. Mas nada disso foi notado enquanto esteve por perto. A lição só veio depois, no silêncio. Quando sua ausência começou a fazer barulho, quando os momentos em que você esteve presente começaram a voltar em flashes. A mente revive, o coração compara, e tudo aquilo que foi ignorado, agora vira aprendizado. Tarde demais. Porque o ensinamento mais cruel da vida é aquele que só chega quando já não se pode fazer nada. O tempo tem uma forma silenciosa e precisa de mostrar verdades. Ao longo dos dias, quem te rejeitou começa a se dar conta de que suas atitudes não eram comuns, que sua forma de estar presente não era padrão, e que você era um tipo de pessoa que o tempo não entrega duas vezes. Essa realização, lenta e dolorosa, se torna um ciclo de lembranças, comparações e arrependimento. O tempo ensinou, mas ensinou tarde. O remorso mais profundo não vem do erro em si, mas de perceber que o erro custou algo que não volta. Agora, quem te perdeu sente, mas não tem mais como dizer. Porque o cenário mudou, você mudou, e o que existia entre vocês já não existe mais. Eles reconhecem o seu valor, mas só quando ele já está protegido por alguém que soube enxergar antes. E essa percepção, de que agora você pertence a outro tempo, é o que mais machuca. Enquanto muitos perdem tempo tentando mostrar quem venceu, quem superou, quem está melhor, o estoico faz o oposto. Segue seu caminho sem pressa, sem comparação, sem precisar provar absolutamente nada. E é justamente essa ausência de disputa que deixa o outro em choque. Porque não há nada mais poderoso do que alguém que se recusa a competir, e ainda assim vence sem esforço. Você não tentou ser o melhor ex, nem forçou demonstrações de sucesso. Você apenas saiu, de forma limpa, sem jogo, sem resposta agressiva, sem provocação. Isso não é fraqueza, é classe. Enquanto o outro talvez esperasse provocações ou indiretas, você escolheu o silêncio como sua única resposta. E a ausência de barulho é exatamente o que ecoa mais alto. Porque mostra que você não está lutando por atenção, está apenas vivendo. A filosofia estoica ensina que quem sabe seu valor não precisa validá-lo com brigas, nem aplausos, nem comparações. E você entendeu isso na prática. Ao não disputar espaço com novas pessoas na vida do outro, ao não se rebaixar a comentários, ao não tentar competir por reconhecimento, você se elevou. Sua superioridade está na paz que carrega. E o mais devastador, ela incomoda exatamente por ser tranquila. Quem te rejeitou talvez tenha esperado uma guerra, uma sequência de reações emocionais, cenas, confrontos. Mas, ao invés disso, encontrou alguém calado, focado e completamente indiferente ao jogo. E isso desestrutura. Porque quando não há reação, não há controle. E quando não há controle, surge o desconforto. A pessoa que um dia te testou percebe que você não quis ganhar. Você só quis sair. E essa decisão é muito mais poderosa do que vencer qualquer batalha emocional. Você não se defendeu. Não pediu espaço. Não precisou competir. E, mesmo assim, permanece como lembrança constante na mente de quem te perdeu.
Porque sua elegância foi memorável. Sua ausência não foi barulhenta, mas foi marcante. A vitória não foi pública, mas foi total. Porque quem vence de verdade não é aquele que faz mais barulho, é quem consegue ir embora em paz. Ainda assim, ser impossível de esquecer. Se essa história te tocou de alguma forma, lembre-se, quem aprende a se calar com firmeza, fala mais alto do que qualquer grito. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei, se quiser apoiar esse conteúdo, clique no botão valeu aqui embaixo. E comenta a palavra intocável para mostrar que você chegou até o fim e saiu mais forte.